Donald Trump intensifica a pressão para a paz e fala em progressos tremendos. O enviado especial Steve Witkoff vai até Moscovo para conversas com Vladimir Putin. A Europa deve manter a pressão sobre a Rússia. Ursula von der Leyen diz que o objetivo de Moscovo não mudou desde o início da invasão da Ucrânia. O embaixador dos Estados Unidos na NATO sugeriu que a Alemanha assumisse a liderança da aliança no futuro. Incêndio em complexo habitacional em Hong Kong faz pelo menos 13 mortos, incluindo um bombeiro, e 15 feridos. Sem mais recursos, o Supremo Tribunal Federal ordena que Bolsonaro comece a cumprir pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Donald Trump diz que o seu plano para acabar com a guerra na Ucrânia foi ajustado para atender às preocupações de ambos os lados, depois de mediadores dos Estados Unidos terem falado com representantes da Rússia e da Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos acredita que um acordo pode ser alcançado em breve, por isso anunciou que o seu enviado especial Steve Witkoff irá até Moscovo para se reunir com Putin na próxima semana. A bordo do Air Force One, Trump anunciou também que irá enviar o secretário do Exército dos Estados Unidos, Dan Driscoll, para novas discussões com as autoridades ucranianas. We're having good talks. We started with Russia. We're having some talks with Russia. Ukraine is doing well. I think they're pretty happy about it. They'd like to see it end. And we won't know for a little while, but we're making progress. They're going to keep talking. They're talking to Russia now. Steve Witkoff is going over. Maybe with Jared, they're going to be meeting with President Putin, I believe, next week in Moscow. Na sua forma original, o plano de Trump favorecia fortemente a Rússia, exigindo que a Ucrânia cedesse uma grande quantidade de território, que incluía a totalidade da região oriental do Donbass, grande parte dela atualmente controlada pela Rússia. Os termos da proposta suscitaram preocupação entre muitos líderes europeus que rejeitam a premissa de a Ucrânia ceder território. Na terça-feira, os líderes da coligação de interessados, incluindo Emmanuel Macron e Keir Starmer, mantiveram conversações para discutir o novo impulso de paz. Os dirigentes reforçaram o seu apoio aos esforços de Trump e sublinharam que as conversações estão a avançar numa direção positiva. Já Volodymyr Zelensky indicou na segunda-feira que grande parte do plano de Trump é aceitável para a Ucrânia, mas indicou que gostaria de se encontrar com o presidente dos Estados Unidos logo que possível, para acertar os últimos pormenores de um possível quadro para a paz. França e Reino Unido instaram os membros da coligação de interessados, que agrupa 35 países, a fornecer à Ucrânia garantias de segurança sólidas para salvaguardar um futuro acordo de paz, incluindo a colocação de militares no terreno como parte de uma força multinacional. Ukraine has had its share of promises that were shattered by successive Russian aggressions, and real, rock-solid guarantees are a necessity. A versão original do plano de paz de 28 pontos dos Estados Unidos excluía a presença de forças da NATO da Ucrânia. A chamada Força de Tranquilização Multinacional, pretendida por Starmer e Macron, iria conduzir operações de formação e segurança, mas não na linha da frente. And it's only if Russia believes we're serious to responding to any violation that this will underpin a lasting peace. Funcionários ucranianos e norte-americanos em Genebra alteraram o projeto de plano de paz proposto pelos Estados Unidos na semana passada, cujas disposições favoreciam em grande parte os interesses de Moscovo. O Kremlin já manifestou a sua preferência pelo modelo original. A Europa deve manter a pressão sobre a Rússia. Esta é a conclusão do discurso de quarta-feira da Presidente da Comissão Europeia perante o Parlamento Europeu, onde sublinhou que o objetivo de Moscovo não mudou desde o início da invasão da Ucrânia. In the early hours of one morning last week, a storm. Russia's playbook has not changed. From the start, Russia has always believed that they can outlast Ukraine, Europe and all of its allies. And it is why every time there is serious progress towards negotiations that can bring about a real peace, the violence escalates. We have seen this before. This is a pattern. And the noises from the Kremlin in the last few days say a lot about its real intentions.
A Europa está há vários dias a trabalhar no plano de paz de 28 pontos, inicialmente proposto pelos Estados Unidos, sem consultar os seus aliados, mas o esforço europeu confirmou uma ideia essencial. One principle has been accepted. Nothing about Ukraine without Ukraine, nothing about Europe without Europe, nothing about NATO without NATO. Sobre o apoio financeiro à Ucrânia, a Presidente da Comissão Europeia relembrou que tinha proposto 3 opções e não escondeu a sua preferência pelo empréstimo de reparação, que envolve a utilização de ativos russos congelados, avaliados em 210 mil milhões de euros no bloco. O embaixador dos Estados Unidos na NATO sugeriu que a Alemanha deveria assumir o papel militar mais importante da aliança, sinalizando uma potencial mudança na liderança americana. Disse ainda que aguarda com expectativa o dia em que Berlim anuncia que está pronta para assumir o cargo de comandante supremo aliado e reconheceu que se trata de um objetivo ambicioso a longo prazo. O embaixador norte-americano sublinhou, no entanto, que espera que as capacidades militares europeias sejam iguais às de Washington. Tradicionalmente, o cargo de comandante supremo aliado é desempenhado por um general dos Estados Unidos que comanda as forças da NATO e as tropas americanas na Europa. Mas um especialista alemão disse à Euronews que um comandante europeu deixaria de ter autoridade sobre as tropas americanas, o que implicaria a natureza dupla do papel. O comentário do embaixador norte-americano surge no meio de receios de um recuo de Washington em relação à segurança europeia. Foi concluída uma nova secção da vedação da fronteira este finlandesa, uma barreira de 200 km que começou a ser construída no ano passado para impedir a entrada de imigrantes ilegais vindos da Rússia. É uma vedação que reforça antigos postos fronteiriços. A região mais crítica é a da Lapónia. Mária, que viveu sempre na região, diz que nunca nada de bom veio do leste. Kaikkien aikojen kuluessa tämä on ollut aina semmoinen geopoliittinen piste. Eli se on ollut idän ja lännen välinen rajamaasto aina. Idästä ei tule koskaan mitään hyvää. Ja se vaan perustuu historiaan. Guarda fronteiriço diz que com o despovoamento aumentam os problemas de segurança. Arvioi, että jos näitä itärajan rajanylityspaikkoja nyt avattaisiin, niin tuo välineellistetty laiton maahantulo Venäjältä Suomeen jatkuisi. A vedação é construída em parte em terrenos públicos e em parte em terrenos privados e custará cerca de 362 milhões de euros. Pelo menos 13 pessoas morreram e 15 ficaram feridas após um incêndio ter consumido um complexo residencial em Hong Kong. O fogo espalhou-se rapidamente pelas estruturas de bambu, obrigando à retirada de 700 residentes no distrito de Daibo. A polícia recebeu várias denúncias de pessoas que terão ficado retidas dentro dos edifícios. Um membro do Conselho Distrital avançou em declarações à imprensa que a maioria destes indivíduos eram idosos. Durante o combate ao incêndio, um bombeiro de 37 anos também perdeu a vida. O complexo habitacional é composto por 8 blocos com quase 2.000 apartamentos, onde vivem cerca de 4.800 pessoas. As autoridades distritais estão a encaminhar os moradores desalojados para abrigos temporários. Jair Bolsonaro já começou a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. O juiz do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou que o antigo presidente brasileiro poderia começar a cumprir a pena na sede da Polícia Federal em Brasília, onde estava em prisão preventiva deste sábado, considerando que a equipa jurídica de Bolsonaro esgotou todos os recursos. Apoiantes do antigo líder brasileiro exigiram a libertação de Bolsonaro. Já os opositores celebraram o início da pena de prisão. O antigo presidente estava detido desde sábado depois de ter tentado danificar a pulseira eletrónica que monitorizava a prisão domiciliária. Jair Bolsonaro reconheceu as tentativas de mexer com o dispositivo que atribuiu a episódios de alucinações. Bolsonaro encontra-se atualmente num quarto isolado, sem contacto com outros reclusos, com cama, casa de banho privada, ar-condicionado, televisão, secretária e um mini frigorífico.
Bolsonaro e vários aliados foram condenados por tentar derrubar a democracia brasileira após a sua derrota nas eleições de 2022, numa conspiração que incluía planos para matar o então presidente eleito Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o inimigo de longa data, o juiz Alexandre de Moraes. Vários aliados de alto nível também começaram a cumprir as respectivas penas. Dezenas de pessoas encheram o centro de Paris na terça-feira para condenar o aumento da violência baseada no género e prestar homenagem às vítimas. A manifestação aconteceu poucas horas antes de o governo receber um novo relatório que apela a uma reforma radical na forma como o sistema judicial trata os casos de violência doméstica. O documento recomenda a criação de um tipo de magistrado nos tribunais dedicado exclusivamente aos casos de violência intrafamiliar. On continue d'avoir des femmes qui portent plainte, on continue d'avoir des femmes qui demandent de l'aide et qui malgré cela en fait ne sont pas protégées, ne sont pas mises à l'abri par faute de moyens et par faute de volonté politique d'éradiquer structurellement ces violences. Em França, no ano passado, 107 mulheres foram mortas pelo respectivo parceiro ou ex-parceiro, o que representa um aumento de 11% em relação ao ano anterior. Dados recentes do governo mostram que todos os dias mais de 3 mulheres são vítimas de femicídio ou tentativa de femicídio no país. As mulheres com 70 ou mais anos representam 26% das vítimas, o que indica um aumento de 9% num ano. Apesar dos compromissos políticos, muitos manifestantes afirmam que a situação das mulheres em França está cada vez pior.